Salve, salve, gente linda! Eu sou André de Martinez para falar sobre a lua nova de Sagitário, essa lunação, esse ciclo em Sagitário, essa busca pela verdade, né, por um lugar de propósito, um lugar onde, de certa forma, a gente busca uma visão mais alargada, né, uma perspectiva para, quem sabe, buscar aí uma direção, algo que nos inspire. Sagitário é um signo de fogo, esse terceiro do elemento, né, de fogo. Ele é o que fecha essa tríade do elemento fogo, oferecendo para a gente uma direção do impulso que o elemento traz para a gente. Esse impulso criativo, mas que aqui busca ligar, atravessar uma fronteira, né? Sair de uma percepção muito autocentrada ou unilateral. Sagitário tem um propósito de, sim, de alargar a nossa visão e, quem sabe, subir no ombro do gigante para que a gente, sim, encontre novos caminhos, né? Encontre uma perspectiva, uma visão que seja mais nítida. Esse, inclusive, é um desafio do Sagitário, né? Essa nitidez, esse foco, né? Esse ponto de atenção. Eu vou compartilhar o mapa para ficar mais fácil para a gente navegar aqui. Então, Sagitário começou, né, a nossa alunação, porque na realidade o Sol ingressou, né, bem antes, né, por volta do dia 20, 21, 22, e inaugurando aí, né, um ciclo solar dos sagitarianos, que fica aí com o Sol, com o ingresso do Sol em Sagitário, por aproximadamente aí, né, 30 dias. E aí o que a gente tem essa lua nova acontecendo no dia 4, que é quando, sim, a lua e o sol se encontram, né, no zodíaco. E aqui a gente tem Sagitário. Sagitário dentro de um ciclo, que não só o que é visto, mas o que é percebido, o que é sentido, o que é intuído, o que, de certa forma, não tem um lugar tão nítido na gente. É a lua, né? A lua fala sobre esse sentir. Bom, aqui a gente tem essa lua nova acontecendo aos 12 graus de Sagitário, com os últimos minutinhos do ascendente Escorpião. Então, muitos vão ter aí uma perspectiva de uma alunação de Sagitário, com já uma vibração de ascendente em Sagitário, enquanto outros podem ter aí e honrar esses últimos minutos de Escorpião, que sim, vão nos dizer muito sobre ainda esse chamado de olhar focos, pontos ainda obscuros, trazer isso para uma integração, né? Trazer um olhar, às vezes, para os nossos desafios, para o que, de certa forma, pode ser negado por nós. Para quê? Para que a gente possa se fortalecer, né? Então, esse escorpião, de certa forma, também dá as honras ao Plutão, que agora, né, com a Lua Nova, já faz, né, a Vênus e Plutão já começa esse encontro, né, para a conjunção. Bom, mas vamos falar da Lua Nova. O que é Sagitário, então? O que é esse signo? Bom, Sagitário é esse signo que, de certa forma, vai nos levar para uma busca de um religar, né? Um religar a algo que é sagrado, a algo que é maior, a um conhecimento e uma perspectiva maior, mais dilatada, né? Então, faz com que, de certa forma, a gente vá de encontro a uma verdade. A busca por isso, né? Esse lugar onde a gente também vai buscar com sabedoria. Né? E é exatamente essa busca que nos faz sábios, porque não basta só estar ali, né? Presos a uma verdade. Bom, o que é o grande perigo de Sagitário, né? A gente se tornar aí bastante xiita, dogmático, né? Como se isso fosse uma verdade única e exclusiva, né? Então, o que a gente tem com Sagitário é uma inspiração, um lugar onde geralmente a gente se sente abençoado, onde existe um caminho aberto, uma porta aberta, e quase como um convite, uma ajuda, uma oportunidade para que a gente atravesse. E como isso aconteceu? Com o eclipse solar,
Eu tenho a sensação que o eclipse solar, ele é um processo, ele é um presente do cosmos, como um processo para que todos nós, de uma forma, né, global, né, porque sim, a Terra também sente, que a gente possa acessar essas novas possibilidades de nós mesmos. Um lugar onde a gente não tem um controle, mas que, de certa forma, é um ato criativo da vida. É uma fenda que se abre para que a gente possa criar algo novo, para que a gente, sim, possa considerar novos caminhos. Esse eclipse solar, ele aconteceu, então, em Sagitário. Esse último eclipse que encerra um ciclo, né? Aí de 9 anos, que de 9 em 9 anos a gente tem esses eixos, né, de signos pautados nos eclipses. E dia 19 de novembro a gente teve o primeiro eclipse do eixo Touro e Escorpião, que inclusive você pode acessar lá na página do Instagram um e-book exclusivo e gratuito para que você possa saber tudo sobre os eclipses desse novo ano aí, que chega de 2022, entre Touro e Escorpião. Enquanto aqui em Sagitário, o que a gente tem é o encerramento de um lugar onde a gente acessou uma verdade. Onde a gente acessou uma visão, e claro que esse eclipse nos leva como se a gente pudesse olhar para o olho da fechadura e entrar em contato com possibilidades, né, no nosso futuro. Isso, obviamente, que para pessoas mais controladoras, né, que gostam de ter todo o manejo, né, de ter tudo sob controle ali, domínio, pode soar um pouco assustador, mas que na realidade o eclipse não tem nada de assustador. Ele simplesmente provoca na gente essa espontaneidade, né? Esse lugar onde a gente tem que sim convocar a nossa arte criativa, né? De viver, de encontrar soluções e de aceitar o que chega. Bom, dentro dessa lua nova, com tanta intensidade, porque sim, o eclipse, ele traz uma intensidade, e como muitas vezes você já me viram falar, o eclipse ele tem, se eu fosse desenhar um eclipse, ele é como se tivesse esse desenho na nossa vida, né? Ele abre essa fenda, ele abre esse lugar que muitas vezes deixam de existir coisas do passado, ou chegam coisas do passado, para que a gente encontre uma nova direção. Dentro dessa fenda, então, a gente, sim, tem como semear algo mais profundo, né? Então, se toda lua nova a gente tem essa possibilidade de semeadura, para inclusive poder colher aí, depois de 6 meses, né? Até num pacto de 15 dias, 6 meses, e se a gente considerar os ciclos metônicos, né? Que falam aí de ciclos de 9 meses, 18 meses, que estão pautados dentro de uma linguagem do eclipse, a gente, com certeza, tem uma oportunidade de mudar nossas crenças, nossas formas de pensar, aqueles lugares que já estão muito estabelecidos em nós, onde, de certa forma, já é lei, né? E Sagitário, falando isso, ele é o dono desse livro que tem as verdades da vida, que contém as leis que não pertencem aos homens, fala sobre ética, sobre moral, fala sobre o que é mais elevado dentro desse eixo, né, do conhecimento. É aqui onde, de certa forma, a gente eleva o nosso conhecimento, onde a gente vai buscar uma travessia, né? E que fala muito, né, do que é a casa 9, né? Então, se você tem um pouquinho mais de compreensão do que é uma casa 9, inclusive nesse e-book, lá você tem um resumo do que são as casas, né, astrológicas. Você também pode acessar um pouco de Sagitário quando abre a casa 9, né? Mas, neste caso, o que a gente tem é um Sagitário nos propondo, né? Aqui no Brasil, esse Sagitário, essa lua nova acontecendo numa casa 1, e que, de certa forma, não só os Sagitários, mas todos os signos de fogo, também vão receber esse impulso, também vão receber esse chamado, né? De abrir caminhos, né? De sair de um lugar estagnado,
assim como todos os dias. E aí, não só por conta de uma lua nova, o que a gente tem são alguns aspectos que nos levam aqui, né? Júpiter, que é o planeta regente de Sagitário, fazendo aqui aspectos, né? Não só de quadratura com o próprio ascendente, né? Mas fazendo quadratura com a roda da fortuna, fazendo uma quadratura com Marte, e que Marte, sim, é esse planeta que nos motiva, de certa forma, a um impulso, é o que nos leva a esse lugar de autoafirmação, da gente poder tomar uma atitude ou defender algo que é precioso para a gente. É o sim para uma batalha que, neste caso, ainda, né, com esse planeta regendo, né, estando em Escorpião, né, porque sim, Marte também é o regente de Escorpião, fala de uma mudança de atitude, uma mudança de maneira de se colocar na vida, né? De como a gente defende, de como a gente luta para a nossa vida, né? Então, Marte, aqui, ele só vem nos lembrar sobre que a gente possa afiar as nossas armas, né? As nossas ferramentas, para que a gente possa olhar também com mais exatidão, com mais foco, quase como um olhar cirúrgico, uma atitude cirúrgica de prontidão para, de certa forma, considerar coisas que estão ali, nocivas, tóxicas na gente. Que a gente possa limpar isso, entrar em contato com as verdadeiras motivações que nos levaram a tomar essas atitudes, né? Ou a ter essas atitudes. Enquanto isso, dentro dessa fenda que se abre da Lua Nova, Marte é o primeiro planeta que acessa esse espaço. Ou seja, ao longo da nossa alunação, o que a gente tem é um planeta que, de certa forma, ele vai bem aqui num signo de fogo, né? Aqui ele, de alguma forma, se sente entusiasmado, ele se sente legitimado, validado para buscar alguma coisa, né? Então, quando o Marte ele está ali em Sagitário, ele é um buscador de verdades, ele luta em nome de algo que muitas vezes foge de uma perspectiva muito pessoal. Aqui, obviamente, a gente também tem um perigo de nos tornarmos xiitas, né, muito dogmáticos, acreditando que a nossa verdade é a única e exclusiva, e por isso que a gente luta para defender. Mas se a gente chamar, né, o princípio dessa alunação, quem sabe a gente possa trazer, instrumentalizar, né, com conhecimento esse Marte, para que as nossas atitudes possam ganhar clareza, né? Elas possam olhar as coisas desde um lugar um pouco mais nítido, né? Mais aberto, onde conceitos, onde principalmente, né, causas motivem as nossas atitudes e que com certeza o conhecimento liberta, né? O processo de autoconhecimento, esse lugar onde, de certa forma, nos faz, a partir do que se sabe, tomar uma atitude mais coerente, onde o bom senso prevaleça, que é outro desafio da Lua Nova de Sagitário e dos sagitarianos, né? Onde esse entusiasmo, onde essa fogueira que se incendeia de uma vez e que, do mesmo jeito que sobe e desce, né? E que pode ter oscilações, porque Sagitário é um signo mutável, ele está ali disposto a entregar o bastão para que o verão aqui no nosso hemisfério, né, sul, possa acontecer, né? Então, de certa forma, existe uma disponibilidade de não aprofundar, digamos assim. Então, o que acontece é que existe essa estação que está para ser mudada, para a chegada do verão, e, ao mesmo tempo, a gente pode ficar muito presa nessa verdade, né? E passando isso, né? Passando essa informação, né? Passando esse conhecimento para nós mesmos, né? Essa verdade como sendo única, exclusiva, né? É o grande desafio aí.
Então, só gostaria de trazer como uma referência. E também o que a gente tem é um Netuno que está em quadratura com a Lua nova, né? E que Netuno, de certa forma, ele faz com que a gente acesse um campo de sonhos, de ilusões, onde a gente fala, belisca para eu acreditar, né? Mas que também, né, nos leva para esse, como se fosse, um portal que se abre e que a gente entra em contato com algo que, de fato, nem sempre existe dentro de uma realidade. Então, às vezes, é um encontro com uma pessoa, uma atividade, um evento, enfim, onde a gente recebe essas bênçãos, onde muitas vezes a gente também pode se enganar, entrar num estado de ilusão. Esse é um grande desafio, mas obviamente que se a intenção ela é legítima, é como se a gente pudesse sim se beneficiar dessas mãos que se estendem, né? Netuno, nesse caso, com uma lua nova, né, em eclipse de Sagitário, nos ajuda muito a transcender, né, a acessar essa verdade que vai além do que a gente só estudou, né? É esse lugar do pressentido, né, do intuitivo, é um lugar onde de alguma forma, existe uma escuta, né? Um entendimento que é maior, que é dilatado. Fato é. O que eu quero dizer é que esse buraco de fechadura, ele não está ali tão estreito, sabe? Onde, às vezes, a gente pode entrar um campo de inspiração enorme, enorme, ou não, ou às vezes é a ausência total dessa inspiração. Então, veja muito bem onde é que você transitou por aí, o que você estava vivendo. Obviamente que às vezes isso pode trazer um pouco de nebulosidade, né? É como se a gente tivesse com as lentes dos nossos óculos embaçados, né? Então, enquanto o Sagitário também trata dessa visão, esse Netuno fez com que a gente embaçasse essas lentes. De certa forma, é possível entrar em contato com uma verdade mais íntima, né? Um lugar intuitivo de enxergar assim adentro, como também a gente não poder enxergar as coisas como elas são. O que é importante é o como você se colocou diante da ausência desses óculos, né? Como é que você enxergou? O que veio para você? E um evento que vai acontecer, na verdade, mas que eu já trago aqui como dos grandes movimentos dessa alunação, é a conjunção de Vênus com Plutão. A Vênus que vai ficar aqui até março de 2022, já é sabido, né? Eu trouxe no último vídeo, mas que agora, sim, faz o primeiro de 3 aspectos que a gente tem com Vênus e Plutão, e dentro dessa retrogradação, que vão acontecer muitos movimentos, aí, encontros, inclusive, com planetas que vão trazer aí, de certa forma, ferramentas para que a gente compreenda o que é essa conjunção de Vênus e Plutão. A Vênus, que de certa forma aqui, ela está como um campo de atração. Então, os nossos desejos, né? Os nossos valores que pautam os nossos desejos. Aqueles desejos, às vezes, tão profundos e silenciados e que, de certa forma, estão prestes a emergirem, que, de certa forma, a gente possa reavaliar, quem sabe, curar aquele lugar de um princípio de prazer, né? Que justificava até então certos desejos, o que a gente quer atrair para a gente. Esse é o papel da Vênus. A Vênus atrai, ela de certa forma imanta, cola, ela faz aderir as coisas, ela provoca um encontro entre o quem deseja e o desejado, né? Então, e quando a gente tem esse encontro, é como se Coré, ainda num estado bastante ingênuo, né, dentro da mitologia grega, a filha de Deméter, estivesse passeando, né, nos campos, e que quando esse encontro acontece com Hades, Plutão, é como se ela pudesse cair nessa fenda e ir para o submundo, onde ela vai, de certa forma,
acessar uma verdade sobre ela mesma, um lugar onde existe um processo iniciático, onde existe a depuração, a alquimização, sim, e que para nós é alquimização de certos desejos, de certos valores, né? E que, obviamente, isso também pauta as nossas relações, não só as relações né, de vínculos emocionais, né? Esse lugar que está ali dentro de um relacionamento amoroso, porque muitas vezes é só levado para esse lado, né? Mas essa Vênus que também pode pautar valores daqueles que justificam a nossa carreira, o nosso trabalho, sabe? Os nossos recursos. Quais são esses recursos? Como é que a gente pode transformar os nossos recursos em algo mais legítimo e que fale de uma maneira mais alinhada, né, à nossa verdade? Veja bem, dentro dessa busca da verdade de Sagitário, a Vênus vai entrar em contato pela primeira vez, e onde vai ser um encontro, às vezes, até silencioso, porque, afinal de contas, com Plutão, nada é escancarado. Tudo chega de uma maneira muito profunda, porém silenciosa, né? Então, nem sempre a gente acessa de imediato. Então, vamos ficar atenta, né, ao longo dessa alunação, quais são os movimentos que a vida, de certa forma, nos revela para que a gente entre num questionamento dos nossos valores, né? Ou, quem sabe, uma mudança, algo que, de certa forma, nos coloque em xeque, às vezes num estado onde a gente até chega a manipular, onde a gente quer demais, né? Porque aqui o cinturão da Vênus, ele vai estar empoderado, sabe? Então, a gente tem que prestar muito atenção para fazer um bom uso disso, né? Um uso que também, de certa forma, tenha um impacto que vá além do seu, né? Da tua vida, que tenha um impacto social, né? Que, de alguma forma, contemple o teu entorno. E o que a gente tem, obviamente, e que já está sendo aqui muito repetitivo ao longo das lunações e de todo o ano de 2021, e que, claro, a gente tem um vídeo só dedicado sobre esse trânsito, que é a quadratura de Saturno com Urano, né? Essa briga entre pai e filho, esse lugar onde, de certa forma, a gente tem, né, esse embate entre o velho e o novo, esse lugar que, de certa forma, pede para uma mudança, para o que seria uma reforma, né? Esse manejo, além do que destruir tudo, né? Romper com tudo, mas onde é que a gente consegue fazer algumas alterações que sejam saudáveis, para que tudo, né, possa encontrar um novo lugar, de certa forma, né? Então, onde você tem o signo de Aquário e o signo de Touro, você possivelmente esteja vivendo cenários, né, da vida que vão se desenhando para uma mudança, né? Sair daquela zona de conforto, aquele lugar mais estagnado, aquele lugar seguro, estável. Pois bem, Urano em 2018 entrou em Touro, já promovendo esse questionamento, mas agora com Saturno é como se a gente tivesse que dar uma paralisada, olhar, literalmente, né? Então, só que começar esse planejamento, esse lugar onde é que eu contribuo, né? Qual é o meu papel nesse mundo, nessa mudança que eu quero ver no mundo, que começa por mim. Isso é também uma coisa que vocês estão me ouvindo falar muito, mas que aqui é o último trânsito, né, dos 3 que aconteceram em 2021 e que certamente é um lugar de mais resolução, né? Obviamente, para as pessoas que entraram em contato, isso sai de um lugar tão desconhecido, onde a gente é surpreendida pela vida, mas aqui é um lugar de mais atitude, né? Quem sabe, é um lugar onde a gente tem isso mais incorporado, onde a gente já tem algo mais consciente, quem sabe, e que dali a verdade, a busca, esse lugar onde a nossa atitude com Marte em,
né, dentro dessa lua nova, né, quando ele estiver passando, né, sobre essa fenda dos 12 graus de Sagitário, é quando realmente a gente tem um impulso, né, uma ativação muito importante. Vocês já devem ter notado, inclusive, que as frequências já começaram a ser diluídas, né? Aquela densidade, aquela busca por abertura, fim de ano, isso é típico de Sagitário, o brinde, a festa, né? O olhar para a vida, para o melhor da vida, para honrar para o que para o que de fato importa, né? Para levar para a luz, literalmente. Depois de uma alunação de Escorpião, no mínimo, a gente vem com essa chama aí e aponta para uma verdade, aponta para o céu, buscando sim uma, né, uma integração, algo que de certa forma nos amplie. O chakra que a gente pode trabalhar muito dentro dessa alunação é o Anya, né? Esse sexto chakra que fica, né, entre as sobrancelhas e que também rege Gêmeos, o signo oposto de Sagitário. Então, aqui a gente tem a nossa biblioteca, a nossa inspiração, os registros acásticos, é onde a gente pode acessar verdades maiores sobre nós, mas que, obviamente, às vezes aqui a gente pode ficar preso exatamente nisso, como um lugar de mais utopia, né? De um lugar onde só se navega do que seria pelo conceito, né? Pelo que está no livro. E aqui é um chamado para que a gente possa realizar, tomar uma atitude em nome de algo que foi acessado, ok? O Salvador, Júpiter, que é, sim, o planeta de Sagitário, ele não só salvou, né, Perséfone, né? Ia falar Deméter, porque de certa forma salvou a dor de Deméter, que não encontrava filha, mas trouxe à luz, né? Salvou a vinda, né? O retorno de Perséfone, mas também ele que trouxe inúmeras possibilidades para salvar, ele que trouxe também e salvou seus irmãos, né? Plutão, né? E Netuno, do grande pai aí, Cronos. Então, ele tem no panteão um lugar de não só o que ganha aí uma hierarquia, mas de ter um olhar, uma visão mais sábia e que acompanha e contempla os demais, né? É um lugar onde, de certa forma, também jorra sorte, abundância, onde tudo que Júpiter toca, né, de certa forma, ganha uma proporção maior, seja boa ou não boa. Então, é importante a gente prestar atenção nesse lugar do bom senso, da coerência, no lugar onde a gente pode ter extravagâncias, excessos. Então, prestar muito, muito, muita atenção quanto ao final de ano, para que a gente mantenha um muito bom senso e coerência, né? Para que a gente não se deixe levar por esse lugar onde Sagitário pode nos motivar tanto, onde a gente não literalmente se perde aí no meio. Olha aquela quadratura de Netuno, prestar muito atenção, né, no que é coerente nos movimentos que nós fazemos, né? Ao mesmo tempo da negligência, às vezes ficar mais extremista, onde a gente pode se tornar mais fanática, onde a gente pode, de certa forma, esbanjar, onde a gente pode manter aí um certo orgulho. Pois bem, são sombras de Sagitário que não são para ser negadas, né? É um lugar onde simplesmente a gente entra num lugar de pergunta, né? Onde e se isso de fato vale a pena, se isso é coerente para todo esse movimento que eu venho falando até então, né? Inclusive ele salva Quirón, né? O seu meio-irmão, né? Quando ele leva a flechada, né, do amigo Hércules. Essa é uma versão, inclusive, né? Ele tem várias histórias, né? Vários momentos em que ele salva. Então, isso me leva muito a perceber onde é que a gente também espera uma salvação.
né? Onde é que a gente deposita esse lugar? Quais são as nossas atitudes que são feitas em nome dessa salvação? Será que a gente ainda depende de um Salvador? O Brasil depende muito de um Salvador. A gente espera. O mapa do Brasil, ele espera, né? Um dos mapas, né? Aliás, a gente tem que prestar muita atenção porque o Brasil tem alguns mapas. Mas o Brasil, de certa forma, espera esse Salvador. O brasileiro espera que alguém entre, né? Sempre, de certa forma, na hierarquia, na liderança, para salvar-nos de uma condição. E onde isso também é trazido, né? Isso ressoa nas nossas atitudes, né? Onde a gente espera que alguém venha e aponte uma direção. Quais são os movimentos que a gente tem feito, né? Dentro desse eixo de eclipses, inclusive, que foi encerrado agora, a gente teve, como nunca, o acesso ao conhecimento, né? A pandemia trouxe para a gente essa possibilidade de fazer inúmeros cursos e formações desde as nossas casas, né? Desse lugar onde muitas vezes foi difícil, né? E tem sido, na verdade, né? Não terminou. Mas que a gente teve acesso ao conhecimento, acesso a um pensamento uma indagação, que inclusive provocou a mudança de muitas pessoas, né? Vamos olhar para isso, vamos olhar com o olhar sagitariano, né? Então tem muita coisa que não mudou, né? Você não piorou, mas também tem muita gente que alargou a visão, fez mudanças importantes, buscou um propósito, né, para a sua vida, porque Sagitário leva a gente, induz a gente a um propósito, né? E, de certa forma, Sagitário, ele entra em contato com uma profecia. Isso porque Mercúrio, que está também participando dessa lua nova, e é isso que eu estava guardando para a gente, é que nessa passagem rápida de Mercúrio em Sagitário, é como se ele estivesse ali, ó, na escuta. E por mais que Mercúrio possa estar em queda em Sagitário, que a gente sim pode olhar com uma perspectiva luminosa de Mercúrio em Sagitário, é que ele é um profeta. É que ele, muitas vezes, pode falar em nome dele. E ele tem uma busca de uma verdade. A gente só tem que prestar atenção desse lugar da coerência, né? Se o que eu venho pensando é coerente, do que eu tenho comunicado, do que eu tenho, das interações que eu tenho feito, né? Da qualidade, de certa forma, porque aqui não falamos de qualidade, né? Mas a alunação em si, mas é um questionamento nosso, né? O como eu tenho feito isso, né? Qual o conhecimento que eu tenho acessado? Ele me basta, né? Ele é único, exclusivo? Eu fico fechada, né? Encerrada nisso ou não? Ou esse conhecimento, essa informação que me chega, ela me ajuda a enxergar mais, né? A acessar mais coisas, ou não? Ou eu fico fechada e limitada e repasso isso como se fosse uma verdade exclusiva. A gente tem que prestar muita, muita atenção, porque esse Mercúrio, ele bisbilhoteia livros sagrados aqui, verdades sagradas. E o que ele faz com isso depende muito de nós. Bom, então aqui eu vou deixando vocês, né, com essas inspirações, né? Porque Sagitário traz para a gente essas inspirações e, sobretudo, esse questionamento onde você carrega a tua verdade, como você tem apontado a tua verdade, a tua flecha, que de alguma forma fala de um propósito, né? E que, sim, pode ter encontrado estudo, conhecimento, ter entrado em contato com pessoas, mestres, e, de certa forma, o que você tem feito para canalizar isso para mudança, né? Quais são as atitudes? Porque, sim, movimentos vão ser abertos aí e, quem sabe, a gente vai poder ainda tomar mais atitude para a mudança que tão esperada, né, por nós. Eu deixo vocês por aqui fazendo um convite já. Em janeiro vamos ter um evento exclusivo para Vênus Star Point, tá? E logo mais eu vou anunciar lá na página do AstroFems.
E também quero fazer, né, um convite a todos para que vocês possam curtir a página e compartilhar com quem você achar que faz sentido também. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo para vocês. Tchau, tchau.